A pergunta mais aterrorizante da humanidade é por que as coisas existem se elas poderiam não existir? Por que um universo em vez de nada? Por que ser em vez de não ser? Por que eu existo se eu poderia não existir? Por que eu vou morrer? A religião é a primeira que tenta responder essa questão. Ela te oferece um copo de Toddy morno e te coloca para dormir. Filho, as coisas existem porque Deus quis e você não vai morrer porque a alma é imortal. Você pode aceitar essa resposta e com o coração aquecido e dormir. Mas você também pode questionar. E quem desejou esse Deus? Por que ele existe se ele poderia não existir? Outras religiões vão dizer que o universo sempre existiu, mas ele era desorganizado, bagunçado, caótico. No princípio, diz Hesíodo, só existe caos. A ordem é conquistada com as relações amorosas entre deuses que agem e pensam como seres humanos. O mundo existe porque Céu, Urano, amou Terra, Gaia. Assim como crianças, os gregos acreditam que nós existimos porque um homem e uma mulher se amaram. É o amor que organiza as coisas, que faz a terra, faz o mar, faz as flores, faz o vinho, faz o descanso e o sossego. O que muda na concepção dos gregos é que o universo só pode ser chamado de cosmos depois dessa organização. Cosmos, em grego, significa ordenação. Mas os gregos são trágicos por natureza. Se não houvesse uma batalha, o universo retornaria ao estado caótico. É preciso que alguma força mantenha as coisas em ordem. E os gregos logo percebem que os seus deuses não são poderosos a esse ponto. O mais poderoso desses deuses pode até se transformar em um cisne para sair com alguma casada, mas manter a ordem do universo, isso é um pouco demais. Alguns habitantes da cidade de Mileto, na região da Jônia, na Grécia, afirmam que a ordem do universo seria mantida graças aos princípios. Esses milesianos não sabem, mas este é o primeiro passo para a criação do que chamamos de filosofia. Esses homens partem de algo que pode parecer bobo, trivial e óbvio, mas a filosofia faz outra coisa senão tratar do óbvio? Será que as coisas óbvias não são justamente as mais problemáticas? Enfim, os primeiros filósofos entendem que existe uma relação entre o mundo e o que nós pensamos que o mundo é. Que quando eu falo o céu é azul, existe um céu e que é azul de fato. E eu não estou apenas falando coisas sem sentido. Em outras palavras, eles afirmam que o mundo pode ser explicado pela linguagem. Ok, isso pode parecer óbvio e uma perda de tempo, mas pensa comigo. Quando eu digo que o céu é azul, eu não estou falando propriamente do céu, mas sobre o modo como eu percebo o céu. Eu estou falando de uma percepção. E é bastante curioso, mas as nossas percepções não precisam do mundo para serem produzidas, pois basta que meus receptores sensoriais captem certos estímulos e que os transmita por meio dos neurônios ao meu cérebro. O que você chama de mundo não é mais do que estímulos elétricos interpretados pelo cérebro. Nós já sabemos que esses estímulos podem ser produzidos pelo próprio cérebro, em sonhos ou em estados de alucinação. Mas eles também podem ser produzidos por máquinas que intervenham diretamente no cérebro. Neil, a verdade é que a colher não existe. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Mas isso é papo para um outro momento, e eu só mencionei para mostrar que a correspondência entre o mundo e a linguagem não é tão óbvia quanto parece. Na verdade, todos os filósofos sabem disso há muito tempo, e mesmo que eles não consigam provar, demonstrar essa correspondência, eles insistem que é preciso acreditar que ela exista. E tudo bem, nós já estamos autorizados a dizer que o céu é azul,
porque acreditamos nessa correspondência entre a realidade e a linguagem. Mas o que nos autoriza a dizer que, no início, toda a matéria do universo estava condensada em um único ponto? Eu posso escolher ficar do lado dessa criança do meu banco de vídeos grátis, que, quando encontrou esse físico, disse: "Mas você não sabe do Big Bang, você não estava lá, você não viu." E eu posso dar mais razão ainda para essa menina quando ela completar: "Platão já havia mostrado que o critério de verdade e de falsidade de um discurso depende da possibilidade de verificar as relações entre os referentes extralinguísticos e, uma vez que não podemos acessar fatos tão distantes no tempo, qualquer ficção pode parecer verdadeira." E o nosso físico do banco de vídeos grátis não precisa aceitar esse tipo de provocação, porque ele sabe que suas hipóteses são construídas a partir da observação dos fenômenos do mundo. Neste exato momento em que você assiste esse vídeo, as galáxias estão se expandindo, e essa expansão só pode ter sido causada por alguma força, algo como uma grande explosão, talvez. Mas por que nós estamos falando disso? Bom, a física também é uma maneira de explicar a existência. Aliás, no início, física e filosofia eram a mesma coisa. Anaximandro, o segundo a receber o título de filósofo depois de Tales de Mileto, se apoia nesse mesmo tipo de raciocínio para fundamentar a sua filosofia. Ou seja, o mesmo processo que mantém o mundo foi responsável por seu surgimento. O universo teria surgido do ilimitado, o apeiron, que ainda seria responsável pelos fenômenos do mundo, e onde esse mesmo universo tenderia a acabar. E, de acordo com Anaximandro, nós existimos porque estamos cometendo uma injustiça. Por exemplo, nós só existimos porque outros seres morreram. As plantas e os animais dos quais nos alimentamos e as árvores que derrubamos para ter um espaço onde construir as nossas casas. Mas nós vamos pagar essa injustiça, com a morte, quando viramos alimento para as plantas e para os vermes. A existência se resume a este ciclo em que a morte dá lugar à vida e a vida dá lugar à morte. Você existe porque está cometendo uma injustiça e morre para pagar por essa injustiça. Bom, se a religião oferece um Toddy quente e te coloca para dormir, a filosofia te dá um tapa na cara, 500 ml de energético e diz: "Tenta dormir agora, vai lá, tenta. Eu quero ver se você consegue." Parece masoquista escolher esse caminho, mas eu garanto que ele é muito mais libertador.